Notícias. Ótima quarta-feira para você ligado aqui na Terra FM. Nós estamos recebendo, a partir de agora aqui nos estúdios da Rádio Terra, o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, que já está presente com a gente. Bom dia, como é que tá, Fúria? Bom dia, Giovanni. Primeiramente, gratidão a Deus, né? Por Deus nos dar essa oportunidade de vida, nos dar esse momento aqui de poder te conhecer, cara. Parabéns pela emissora, por essa estrutura. Muito obrigado por esse espaço. Eu que não tenho nada para oferecer para você, mas você me recebeu aqui muito bem, tanto eu como o vereador Marcão, que está me acompanhando. Muito obrigado mesmo de coração. Que Deus continue te abençoando e te iluminando essa cidade maravilhosa, uma das cidades mais importantes desse eixo do Cone Sul, né? Cerejeiras hoje é um reflexo do agro para Rondônia, uma cidade que tem crescido e desenvolvido e que vai crescer ainda mais, principalmente com a chegada, né, de grandes indústrias, usina que está para se instalar aqui nessa região. Então a gente já nota que para um futuro não muito distante, Cerejeiras vai ser essa grande capital do agronegócio nessa região do Cone Sul. Você já conhecia Cerejeiras? Não conhecia Cerejeiras. Primeira vez que eu venho em Cerejeiras. Né, a minha vocação é mais as minhas ações foram mais voltadas ali na região do café, mas tenho muitos amigos aqui e tem um dado importante, Giovanni. Eu já acolhi muita gente de Cerejeiras lá em Cacoal, principalmente na área da saúde. Nós temos 2 grandes hospitais que são administrados pelo governo do estado de Rondônia, que é o Hospital Regional e o Hospital Euro, e muita gente migra aqui dessa região, de Cerejeiras, Curumbiara, toda essa região, Colorado, eles migram para Cacoal em busca de tratamento de saúde, e eu tive o prazer de conhecer muita gente dessa região e ao mesmo passo também acolher muitos moradores aqui de Cerejeiras lá na cidade de Cacoal e buscar, né, de um meio ou outro poder ajudar esses moradores aqui. Muito bem, bom dia também para o vereador Marcão, está presente aqui. Bom dia, Giovanni, bom dia a todos os ouvintes da Terra FM, mais uma vez aqui, e nessa oportunidade apresentando o nosso município, o nosso pré-candidato Adailton Fúria, e também levando, né, as demandas da nossa sociedade, nossa população, para ele que é um pré-candidato a governo. Fúria, você falou em off aqui que tem ampla experiência, né, como deputado, como vereador, 2 mandatos, aí, quase 2 mandatos de prefeito, estava no segundo agora, segundo mandato. Eu vou contar, Giovanni, rapidamente a minha história. A minha história é muito rápida. Eu fui eleito vereador de Cacoal com 23 anos, no ano de 2012. Em 2013 eu comecei uma atuação muito forte como vereador. Eu fui um dos vereadores mais atuantes de Cacoal, por mais que existia um preconceito com relação à minha idade, né? Porque era uma Câmara conservadora e de repente caiu um jovem dentro de uma Câmara conservadora. E em pouco tempo eu tinha uma responsabilidade muito grande, que era de inverter, né, essa rejeição que eu tinha por parte da sociedade no tocante à minha idade. As pessoas não me conheciam, mas tinham uma rejeição porque eu era um cara muito novo. Hoje eu tenho 40 anos, você olha pra mim, mas tu pensa que eu tenho 30, 35. Então tu imagina lá atrás, quando eu tinha 23, eu tinha cara de ter 17 anos. E a gente começou um trabalho muito forte, né, e principalmente na área da saúde, que é uma área hoje que os municípios e o estado pecam muito, e eu fui um vereador muito atuante nessa área. E aí, em pouco tempo, a sociedade já me via com bons olhos. E em 2016, eu já despontava nas pesquisas como o vereador mais votado da história de Cacoal. Foi quando eu decidi ser candidato a prefeito contra a ex-deputada Glaucione Rodrigues, que vinha com todo o aparato do estado, né? Ela vinha com a onda amarela, que da época era do senador, né, Confúcio Moura, que era governador na época. Então vinha com toda aquela estrutura, com os 24 deputados estaduais, com deputados federais, e eu sozinho numa eleição com um partido pequeno. E foi quando nas pesquisas, meio a meio das pesquisas, meio período de pesquisa, eu tava meio a meio nas pesquisas contra a deputada Glaucione. Perdi as eleições, mas tive 12.870 votos. E aí, nesse sentido, eu fiquei 2 anos afastado da política. Em 2018, eu concorri às eleições para deputado estadual. E eu repeti a votação de prefeito. Eu tive 12.800 e poucos votos. Praticamente repeti a votação para deputado. E a gente começou um trabalho também muito forte
né? Eu fui presidente da Comissão de Saúde do Estado de Rondônia. Tem uma foto que corre o estado que mostra o corredor do João Paulo II e a garagem cheia de pacientes. Aquela foto foi tirada da nossa equipe. Eu era um deputado muito presente dentro do Hospital João Paulo. A gente conseguiu obrigar o estado a contratar leitos no Santa Marcelina, nos hospitais privados da capital, limpando ali o corredor por um certo momento ali, porque a demanda do estado também era muito alta. E aí optei, em 2020, ser candidato a prefeito de Cacoal. E mais uma vez, Marcão, eu me deparei com uma rejeição, que era uma rejeição oculta, que era com relação à minha idade. Poxa, mas ele é muito jovem para ser prefeito. Tem 32 anos, 33 anos, ser prefeito com uma idade dessa. E aí eu fui eleito com mais de 25 mil votos, prefeito de Cacoal. E uma das primeiras ações que marcou a minha gestão foi a abertura de um hospital de campanha em 12 dias. Em 12 dias, Giovanni. No mês de janeiro, eu assumi no dia 1º de janeiro. No dia 5 de janeiro eu iniciava a construção do hospital, né, contra a Covid, o hospital de campanha de Cacoal. Foi o primeiro hospital de campanha do interior do estado de Rondônia. Atendemos 35 mil pessoas na pandemia. Tinha 10 leitos de semi-UTI, uma mega de uma estrutura montada, com apoio do empresariado local de Cacoal e com todo aquele amparato, e a sociedade via que a gente estava num novo tempo. Veio os decretos governamentais, né, de fechamento do comércio, e nós enfrentamos tudo isso. Cacoal foi a única cidade de Rondônia que não fechou as igrejas, que não fechou o comércio local, porque lá tinha um prefeito jovem, atuante, determinado e que enfrentou o sistema. Enfrentou o governo que queria fechar o comércio, enfrentou os órgãos de controle que não tinha justificativa, mas queria imputar ao empresário a responsabilidade do avanço da Covid no estado. E Cacoal, os números de Cacoal eram um dos menores números do estado de Rondônia. Nossos números da Covid eram menor que Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena, Rolim de Moura. Os nossos números, eles encolheram. Por quê? Porque nós juntamos o empresariado e a gente unidos, né, combatia as pessoas que não usavam máscara, fazíamos desinfecção de ruas e avenidas e praças durante a madrugada. O hospital de campanha nos ajudou a acolher as vítimas do Covid. Então, automaticamente, a partir dali, a gente ganhou uma coisa que o político precisa muito: respeito da sociedade. A sociedade começou a me respeitar como um novo gestor e um novo tempo da cidade. E aí nós começamos um processo, Giovanni, de avanço muito grande para a cidade de Cacoal. Nós enfrentamos a máfia do transporte escolar, que sugava o dinheiro da educação de Cacoal. Nós gastávamos mais de 20 milhões com empresa terceirizada. A empresa saía daqui e comprava sucata em São Paulo para poder transportar os nossos alunos, né, em Cacoal, com um contrato de 22 milhões de reais. Nós acabamos com isso. Hoje, Cacoal tem a maior frota do transporte escolar do interior do estado de Rondônia. Nós temos 100 ônibus. Você já imaginou uma prefeitura comprar 100 ônibus? Ônibus com ar-condicionado para transportar os pacientes. Você já imaginou isso? Para uma cidade de 100 mil habitantes, nós transportamos hoje quase 4 mil alunos em Cacoal, com ônibus praticamente novos, 2021, 2020, ônibus 2024, 2020. Comprei ônibus com ar-condicionado para transportar os nossos alunos. E aí começou um novo tempo. Nós abrimos em Cacoal, Giovanni, o primeiro pronto-socorro infantil do estado de Rondônia. Foi agora certificado pelo Ministério da Saúde como UPA pediátrica. Eu falava agora há pouco para os vereadores, o nosso pronto-socorro infantil de Cacoal é superior ao atendimento pediátrico da rede privada de Cacoal. Lá hoje você espera 30 minutos, 20 minutos para ser atendido. A demanda lá, hoje nós atendemos em torno de 250 crianças todos os dias. O hospital parece um hospital particular. A maternidade, Giovanni, de Cacoal tinha uma das maiores taxas de mortalidades do Brasil. A prefeita que me antecedeu era deputada estadual, tinha o apoio do governo do estado, era mulher, era mãe, e a maternidade era um lixo. E nós transformamos a maternidade de Cacoal. Com 2 anos, vereador, a maternidade de Cacoal já tinha uma equipe multiprofissional. Nós montamos, sentei com a equipe, porque você precisa ter humildade de ser prefeito, mas de sentar com a sua equipe para entender o problema. E lá, nós sentamos com a equipe fez um relatório do que a gente precisava, e eu falei para eles: a partir de agora, o prefeito dessa cidade é parceiro de vocês, para juntos a gente mudar essa realidade. E nós mudamos ela.
Nós montamos UTI dentro do centro cirúrgico. Nós montamos as unidades neonatal para atender a necessidade de uma gestante que o bebezinho cabe na palma da mão. E a nossa equipe intuba um bebezinho que cabe na palma da mão. Ele vai para o incubador para ele ter chance e oportunidade de viver. E a nossa gestão fez isso. Nós pegamos o CREAME, que é gestação de alto risco, potencializamos o CREAME, e o CREAME conseguiu fazer esse laço de ligação entre as unidades básicas de saúde, a gestação de alto risco, e a gestante até o dia do parto é monitorada todos os dias, até o dia do parto. Por isso que não morre. Porque teve um prefeito que investiu, que criou o mecanismo, que deu condições para o servidor público trabalhar. Hoje a nossa maternidade foi certificada, Giovanni, com selo ouro do Ministério da Saúde, com taxa zero. Não morre na maternidade de Cacoal, porque nós temos uma equipe forte e uma gestão eficiente. Mas a gente queria avançar mais ainda, a gente achou que estava pouco. Os nossos pacientes de Cacoal, o Hospital Municipal de Cacoal foi fechado em 2014. Os nossos pacientes eram migrados para o Hospital do Estado. Ele esperava 7 horas para ser atendido. Ele sentava numa cadeira de plástico e ficava 7 horas esperando. Quando o paciente estava internado no Hospital Euro de Cacoal, o acompanhante dormia numa cadeira de plástico. Eu falei, eu vou mudar agora essa realidade. Em 2024, eu montei um processo de compra de equipamentos de última geração. E no início de 2025, eu iniciei a construção do novo Hospital Municipal de Cacoal. Em 14 meses... eu entreguei um dos melhores e maiores hospitais municipais do estado de Rondônia. Falo do estado porque nem a capital, que é Porto Velho, tem um hospital municipal como nós temos em Cacoal. Um hospital com capacidade de atender 800 pessoas por dia, de medicar 80 pessoas por hora, com 3 centros cirúrgicos que faz cirurgia por vídeo. Você chega lá, o médico está operando no controle remoto com os assistentes e fazendo a cirurgia por vídeo, o paciente dentro de 2, 3 dias está em casa recuperado. Uma mega de uma estrutura montada que emocionou a cidade de Cacoal. E foi através do trabalho, Giovanni, que eu tive quase 90% de aprovação. Eu saí de 25 mil votos para quase 40 mil votos. Na área rural, eu bati 93% dos votos das urnas da área rural de Cacoal. Nós criamos programas importantes que concedem, como Porteira Dentro de Cacoal, que concede 4 horas máquina gratuita para o produtor. As estradas vicinais de Cacoal, elas são patrulhadas de 2 a 3 vezes por ano. Eu comprei quase 50 milhões em máquinas para Cacoal. Entre patrol, pá carregadeira, ré escavadeira. Só na agricultura nós temos 6 PCs que nós compramos. Não tinha nenhuma quando eu assumi Cacoal. Nós compramos 6 PCs para fazer tanque de irrigação para o produtor, para ajudar o produtor da porteira para dentro. Na parte de infraestrutura de Cacoal, nós pavimentamos mais de 230 ruas e avenidas. É 2 vezes, acredito eu, que o número de ruas aqui da cidade de Cerejeiras. Nós pavimentamos. Nós chegamos naqueles bairros que era considerado favela e nós fizemos o asfalto, a calçada, o meio-fio, a sarjeta, entregamos o documento e colocamos a lâmpada de LED. Foi através do trabalho que hoje me dá essa garantia de estar, além de preparado, pronto para governar esse estado de Rondônia, que é um estado que precisa de um governador forte, atuante e, acima de tudo, tá na hora da gente ter um governador nascido no nosso estado. Eu sou nascido aqui, a minha esposa é nascida aqui, os meus filhos são nascidos aqui. Nós somos todos frutos dessa terra. Nós temos a mesma história e nós também temos o nosso destino. E o nosso destino é em Rondônia. Rondônia é uma terra promissora. Nós estamos aqui na região do agro. Nós estamos na região, uma das regiões mais fortes e que mais garante recursos e que mais recolhe tributos do estado de Rondônia, do Cone Sul. E ainda a gente peca com estradas, a gente peca com DR, que não tem hoje condições de atender as estradas, as ROs do estado. Nós pecamos na saúde, onde o paciente tem que sair daqui para longe fazer uma ressonância ou uma tomografia. A gente peca com um exame que às vezes o paciente tem que rodar 800 quilômetros para conseguir uma consulta médica com um especialista. E essa não é a Rondônia que a gente quer. E a gente só vai conseguir mudar essa realidade com uma nova política. E eu acredito muito nisso. Para você ligado aqui na Terra FM, falando com Adailton Fúria, eu, ex-prefeito de Cacoal, pré-candidato ao governo do estado. Fúria, com essa larga experiência que você tem
como vereador, que eu acho que é uma escola, como o Marcão falava, né? Como deputado, você conhece muito bem a história desse estado, a política desse estado, né? Eu tenho certeza que a população de Rondônia não se orgulha da Assembleia Legislativa desse estado e não se orgulha também do governo de Rondônia. Motivos, todos esses que você já citou. E também, cara, os impostos. Rondônia é o estado que mais cobra imposto nesse país. Agora, vamos lá. Você, como governador, se for eleito, você acha que você vai conseguir mudar a Assembleia Legislativa de Rondônia, onde a maioria dos presidentes foram presos, helicópteros da Polícia Federal na casa dos caras? Escândalo. Eles são ricos, né? Eles vivem uma vida de ricos. Você sabe quanto custa um deputado estadual? Sei, eu já fui deputado, né? Para esse povo tão sofrido. Eu sei. Agora eu te pergunto, é justo um povo tão pobre com a classe política tão rica? Tão rica, né? Pois é. Com a justiça tão rica? Qual que é o teu projeto? Giovanni, se for governador, o que você conseguirá? É possível mudar isso? Eu quero só pegar um gancho antes da gente entrar nesse tema, pedir para as pessoas me seguirem lá no Instagram, Adailton Fúria Prefeito no Instagram, é uma página verificada, tem aquele símbolozinho azul. Você que tá aí, pega o seu telefone, acompanhe lá, lá tem todo o histórico de tudo aquilo que eu disse, que nós fizemos até agora. Acompanha lá o nosso trabalho, porque às vezes é fácil talvez o político vir numa rádio e falar que fez, e aí qual que é a garantia que realmente ele fez. Mas eu vou além disso. O prefixo lá de Cacoal é 3441. Você pode escolher o número. Se você quiser, inclusive, Giovanni, pegar o telefone agora e ligar, você pode ligar lá, é o 3441, ou o Marcão, que tá aqui do meu lado. Liga aí, sei lá, qualquer número, 003, 40, 20. Você escolhe o número e pergunta assim. Eu tô ligando, o ex-prefeito de Cacoal passou numa rádio aqui e falou que fez tanta coisa. É verdade isso? Porque eu acho que a gente, tudo na vida, a gente tem que ter referência. A tua rádio aqui, antes do empresário fazer um comercial, ele vai verificar se ela tem audiência. E a partir daí você consegue fechar um contrato. Porque ele busca o quê? Referência. E na política a gente tem que começar a fazer isso. Eu sei que essa região aqui, as pessoas é muito apaixonado num pré-candidato que nós temos aí, que tá correndo o estado, que é senador da República. Tem muita gente apaixonada nessa região. Mas será que essa paixão, ela foi entregue de trabalho? Então a gente tem que buscar referência sobre cada político antes de votar nele. Eu acho que isso é um potencial importante de a gente mencionar. Vamos esquecer partido, porque partido... E a gente vê muitas pessoas falando assim: não, eu vou votar lá no fulano porque ele é do partido tal. Mas partido não governa nada. Eu nunca vi partido governar nada. Quem governa são pessoas. São pessoas que governam. Então a gente vê uma experiência nos outros municípios. Nós temos municípios aí de prefeitos do partido tal, mas você chega lá, a cidade tá cheia de buraco, mato tomando conta, a pessoa com 5 horas esperando para passar por um clínico geral, e quando você vê é justamente o camarada votou no partido, mas não votou na pessoa. Quem faz gestão são pessoas. Partido nenhum interfere em gestão de governador nenhum. Governador precisa ter personalidade própria para poder entregar o resultado. E com relação ao que você disse da Assembleia Legislativa, geralmente não é o governador que muda a Assembleia. Quem muda a Assembleia são os eleitores. E o eleitor precisa ver em quem ele vai votar. Mas só volta... O eleitor precisa escolher bem. Só votam nos mesmos. Então, né? mas aí o eleitor que tem que mudar essa mentalidade, Giovanni. E eu tenho certeza que você é um cara muito culto, inteligente, o pouco que eu te conheci aqui. Você é um cara que antes de votar, você busca o histórico daquele político. Eu já percebi isso. E a sociedade tem que fazer muito isso para não votar errado. Agora há pouco mesmo eu estava falando da questão do pedágio em Rondônia. A gente tem senador que defendeu a implantação do pedágio, a gente sabe quem é ele, mas nós tivemos senadores que foram omissos à implantação do pedágio. Nós temos senador que, quando se discutia lá em Brasília, em 2023, em 2024, a implantação do pedágio de Rondônia, que era o momento da pessoa se colocar, se impor, ir atrás do Ministério Público Federal, analisar o contrato que se discutia, a implantação do pedágio em Rondônia, que me desculpe o termo que eu vou usar, mas é algo que vai acabar com o nosso povo, é uma desgraça que colocaram no nosso estado, me perdoa da maneira que eu tô dizendo aqui, mas quem tinha obrigação, você votou, entre aspas, Giovanni, num determinado senador, determinada senadora, para te representar.
E aí, te representou? Foi lá em 2023, 2024 brigar pra não deixar o pedágio virar realidade em Rondônia? Agora é contra, né? Agora é contra. Depois da onça morta, até o vereador aqui também já falou que ele é contra. Todo mundo é contra. Tem alguém que é a favor? Meu amigo, você sai de Rondônia e vai pro sul do país, você não paga o pedágio que você paga entre Vilhena a Porto Velho. Você pode correr o Brasil inteiro. Se juntar tudo, você não paga esse trecho pequeno que nós temos no estado. Isso é um tapa na cara da... É chamar nós de otário. Na cara dura. O camarada saiu lá da casa do chapéu, vem dentro da nossa casa, debaixo do nosso nariz, e monta as praças de pedágio, com o pedágio mais caro do Brasil. É o mais caro, você pode pesquisar se eu estiver mentindo. É o pedágio mais caro do Brasil. E a classe política olhou isso com muita naturalidade. É quem tinha a obrigação de te defender e não fez. A omissão é o pior defeito de um político, porque ele tem a prerrogativa, ele foi munido de um direito que você e a sociedade de Rondônia deu pra ele, pra nos defender. E na hora de defender, sabe o que ele fez? Foi omisso. Dessa escola, ô Giovanni, eu conheço muito bem dela. Tem muitos políticos que ele não é omisso porque ele quis ser omisso. Ele é omisso porque talvez ele recebeu algo em troca para ser omisso. Isso acontece muito no Brasil. Existe um lobby muito grande dessas concessionárias em Brasília. E quando vê que tem um determinado político que pode jogar terra na farofa deles, você sabe o que eles fazem? Eles negociam. Pelo menos o silêncio. E esse silêncio sai caro para Rondônia. Nós temos um outro silêncio que saiu muito caro para nós. Nós estamos pagando a conta até hoje, que é da Energisa. A Energisa tá acabando com o nosso povo. A companhia terceirizada da antiga Ceron, que comprou a Ceron por R$50 mil, tá arrebentando com o nosso povo. Nós somos produtores de energia, nós pagamos uma das energias mais caras do Brasil. Me ajuda a entender isso, pelo amor de Deus. A proposta de privatização da Energisa aconteceu através de medida provisória em 2018. Eu quero que você puxe aí se tem algum deputado federal da época que falou contra a privatização da Ceron e a criação, trazendo a Energisa para Rondônia. Pode pesquisar aí. Nós temos hoje, e aqui eu vou citar nomes, até me perdoa, que é até ruim fazer isso. O hoje senador Marcos Rogério, à época, era deputado federal. Pergunta aí no Google qual foi o posicionamento dele acerca da medida provisória que autorizou a venda da Ceron de Rondônia. Mas eu vou além. Você vai para 2023, 2022, 2023. Senador Marcos Rogério, já senador eleito, foi o relator da privatização da Eletrobras e defendeu que a companhia de energia tinha que ser privatizada. Ele só esqueceu, 2021 para 2022, ele só esqueceu que quem paga a conta é nós. Nós estamos pagando essa conta. É você, Marcão, que está pagando essa conta. Isso se chama falta de representatividade. Representatividade. São os dois problemas que nós temos no estado hoje. Pedágio e pagamos a energia mais cara. 1,15 kW fora os impostos. E aí eu quero entender o que isso está trazendo de benefício para o rondoniense. Do que serviu essa política atrasada que nós temos no nosso estado. E isso nos revolta muito, porque você vê hoje um aposentado ganhando uma mixaria de salário e tendo que pagar 400, 300, 400 reais num talão de energia, que você chega na casa daquela pessoa, ela tem um ventilador, 2 bicos de energia e uma geladeira e uma televisão para assistir o Ratinho ou qualquer outro programa que seja. Você chega lá, tá o senhorzinho, a senhorinha pagando 300, 400 reais de energia. Quando eles não vão lá, interrompe o fornecimento de energia e fica lá mais de 4, 5, 6 horas esperando fazer a ligação. Mas eu vou mais além. Você vai pra área rural. Lá na área rural chega a ficar 12 horas sem energia. E você chega lá, o produtor se ralando, lutando com o preço do leite, que hoje é preço de banana, o preço do leite. Tirando o leite 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, pra pagar uma energia, 400, 500 reais de energia. Então quem tá pagando a conta é o nosso povo. E agora se prepara, dona de casa.
vai chegar embutido no preço do arroz, do feijão, o valor do pedágio. Ah, mas eu não tenho carro, eu tô tranquilo, eu não tenho carro. Pra mim o pedágio tanto faz quanto tanto fez. Mas você vai pagar a conta também. O arroz vai subir, o feijão vai subir, a carne vai subir. Tudo sobe, porque o frete vai subir. Os proprietários de caminhões que transitam por esse Brasil, eles não vão pagar essa conta, eles têm que repassar essa conta. E aí morre o grande problema. Quem vai pagar a conta, mais uma vez, povo, o rondoniense, o povo de Rondônia. Você sabe quanto que só no mês agora de 2000, só no mês agora de março, que fechou o balanço de arrecadação do mês de março da nova 364 do pedágio, sabe quanto arrecadou? 82 milhões de reais em 30 dias. 82 milhões, ajuda eu, Giovanni. Quem tá pagando essa conta? Alguém tá pagando. Será que o dono do caminhão tá pagando? Será que os senadores e deputados estão pagando? Será que o vereador Marcão tá pagando? Será que o Giovanni tá pagando? É o povo que tá pagando essa conta. 83 milhões em 30 dias. Aí você vai ver, eles estão fazendo um serviço porco na BR, não houve a privatização até agora que foi prometida. Eles vão juntar o dinheiro primeiro para fazer o investimento. Isso não existe, cara. Isso não existe. O próximo governador, porque o atual não tá se posicionando, mas o próximo governador, mas é uma rodovia federal, não importa, tá dentro do estado de Rondônia, tá dentro da minha casa. Como que eu não vou se posicionar? Como eu, como governador do estado, não vou colocar a Procuradoria-Geral do Estado para ir para cima do governo? Para pressionar o governo federal? Para pressionar a bancada federal de Rondônia? Mas é possível? Claro que é possível. Mudar isso? Mesmo depois de acontecido, mesmo depois de instalado, nós temos que se juntar contra isso. E o grande problema é que nós não temos uma alternativa, né? A única BR, é o único lugar. Você é obrigado a pagar, você não tem rota alternativa. Hoje a cobrança é desproporcional. Você não tem, hoje tem que ser questionado na justiça. A bancada federal de Rondônia tem que ter compromisso de ir pra cima. Mesmo depois de montado, nós temos obrigação sim. A classe política de Rondônia que deixou acontecer, ela tem a obrigação de tentar resolver. E juntos com o governo do estado de Rondônia. Aqui é a nossa casa, Giovanni. Pelo amor de Deus. A gente não pode ouvir isso tudo calado, não. Não pode ouvir isso tudo calado. Nós deixamos lá a bancada para cuidar da gente. Infelizmente deixaram passar isso. Principalmente o Senado Federal. De um lado você tinha um senador que defendia, que tava lá batendo o martelo para fechar o negócio. E do outro lado você tinha os calados. Ô, doido, onde você tava, meu amigo? Pelo amor de Deus, onde você tava? Você tá vendo o cara batendo o martelo lá, tu não foi bater o martelo aqui, tomar aquele martelo e bater na cabeça dele? O que aconteceu? Mas... Cara, nossa, de conversa nós já estamos cheios. Pelo amor de Deus. Então me desculpa até falar nesse tom, porque tem coisa que nos revolta muito. Você passa por... A gente corre o estado de Rondônia inteiro. Eu fui lá em Três Coqueiros, um distrito de estrada de chão entre Campo Novo e Nova Mamoré. Ali, meu amigo, você vê o povo sofrido, tá? O cara, se ficar doente lá, ele tem que sair numa rede. Acaba, se ficar doente lá, tem que ir atrás do vizinho pra sair de lá. Você vê aquele povo trabalhando, sofrido, ralado. Enquanto isso, você vê uma política que deveria ter a obrigação de defender e não defende esse povo. Mas isso vai mudar, tenho certeza disso. Deus sabe de todas as coisas e sabe o coração de todos que tem essa árdua missão, que é de governar esse estado tão querido e tão promissor que é o estado de Rondônia. Muito bem, Adailton Fúria nos visitando nessa manhã aqui na Terra FM. Fúria, o vice-prefeito de Cacoal vem fazendo cortes, e hoje saiu isso na mídia, que vem fazendo cortes, que o município está endividado, 7 milhões de reais. Eu queria que você falasse desse tema pra gente. Dívida de 7 milhões por orçamento de 550 milhões? Na verdade, o Giovanni, eu liguei para ele para entender o que estava acontecendo. Como ele está no processo de transição, a gente sobrevive muito de emenda parlamentar. Então você tem, igual ele fez o corte das festividades da cidade. As festividades da cidade é arcado com recursos do governo do estado e dos deputados estaduais. Mas eu tenho lá um déficit da saúde, então você tem que ir para Brasília em busca de dinheiro.
Então esse é o grande X da questão. Você tem que ir atrás de captar recurso. O dinheiro da prefeitura é único e exclusivamente para manutenção daquilo que está funcionando. Você hoje tem um Tribunal de Contas, inclusive, aproveita aqui a oportunidade, as minhas contas estão indo para o 5º ano, aprovado pelo Tribunal de Contas, sem qualquer tipo de ressalva. Os conselheiros do Tribunal de Contas aprovaram as minhas contas pelo 5º ano consecutivo, sem nenhum apontamento. O Ministério Público de Contas deu parecer favorável a todas as prestações de contas de Cacoal. Nós passamos por 3 auditorias em Cacoal. E todas elas foram de parecer favorável pela aprovação das nossas contas. O Ministério Público Estadual da mesma maneira. Mas tem um déficit. Não é que tem déficit de 7 milhões. É que tem programações para acontecer durante o ano que tem um custo de 7 milhões. E que você tem que captar recurso para isso. Se você não captar recurso, você não faz. Então você só consegue fazer se tiver apoio da bancada estadual, da bancada federal, que é isso que eu sempre fiz. Eu já cheguei ano de captar mais de 30 milhões em recursos da bancada federal. Então precisa ter essa habilidade. O gestor chegou agora, é novo, nunca administrou nada. O que ele precisa é ter sabedoria para entregar resultado. Eu entreguei Cacoal com a prefeitura novinha, não sei se vocês viram aí nas imagens. A sede da prefeitura é uma das sedes mais bonitas de Rondônia. Eu consegui entregar o Centro do Autista de Cacoal, que hoje tem 300 crianças. Eu construí 4 creches, Giovanni. Eu construí uma creche por ano. Deixei outra creche em fase de acabamento e uma escola polo de Cacoal, uma escola de quase 15 milhões de reais em fase de construção. Nós transformamos a cidade de Cacoal buscando recursos de Brasília, buscando recursos de Porto Velho. Agora, se você ficar sentado numa cadeira esperando o dinheiro cair do céu, você esquece que vai desconstruir tudo aquilo que nós construímos. Até porque todo mundo que passou antes de mim não conseguiu fazer o que a gente fez, porque não teve esse jogo de cintura e essa habilidade de captar esses recursos. Tá certo. Muito obrigado pela sua vinda aqui, cara. Que Deus abençoe a tua caminhada. É uma missão e tantas, né? É 2 missões, né? A missão de buscar ganhar o governo do estado de Rondônia e a segunda missão, que é de administrar o governo de Rondônia. A gente sabe o grande desafio que a gente tem pela frente. Uma saúde sucateada, uma Emater que hoje tem uma deficiência muito grande de servidores, de uma polícia militar que hoje tem um quadro efetivo reduzido, não está conseguindo combater a criminalidade com a pistola na cintura, né? Criminalidade, facções, você combate com inteligência, né? E fuzil na mão, e porrada, e o couro cantando. Não tem como avisar bandido. Bandido não avisa a gente não, bicho. Mas as leis alisam eles, né? Não, mas lá no Goiás o Caiado botou pra cima. A lei lá é o fuzil. Lá veio lá o fuzil. Atirou da polícia, morreu, entendeu? É isso que você pretende fazer aqui, Estado, eu pretendo que o Estado haja com inteligência para combater a criminalidade. A gente precisa potencializar a Polícia Militar do Estado de Rondônia com inteligência e, se preciso for o uso da força, a Polícia Militar tem que ter a garantia do governo para poder fazer isso. E a garantia é o quê? É ter armamento, homem na rua preparado, né? Viaturas hoje blindadas, que nós não temos, efetivo de policiais e o coro cantando. Agora, de dentro da base do quartel, sem sair pra rua com o mínimo do mínimo, você não consegue combater a criminalidade. E eu vejo que a polícia faz muito ainda. Faz muito com pouco. Faz muito com pouco. E com salário que hoje tem assessor parlamentar que ganha mais que um policial militar. Um assessor de um deputado ganha mais que um policial militar. Tá errado isso aí, o rabo tá balançando o cachorro. Mas é isso que a gente falou no começo, né? Meu amigo, isso não funciona desse jeito. Tem dinheiro sobrando, não tem? Tem dinheiro sobrando do lado e faltando do outro. Mas por que o povo sofre tanto sem dinheiro? O cobertor fica curto de um lado e ele tá sobrando do outro. Então precisa a gente reorganizar tudo isso. Precisa reorganizar tudo isso. E a classe política não é complexa, porque a classe política precisa entender que se houver união de todos nós, a gente vai entregar resultado. Que o resultado também é importante para a classe política. Porque se o Estado tá bem, facilita pro Giovanni pedir voto. Do jeito que tá aí, Giovanni, tá difícil pro povo pedir voto. Vou ser verdadeiro para você. Ô Fúria, essa conversa que nós estamos tendo aqui na Terra FM, também daqui a pouco um podcast no YouTube, no Facebook, no Instagram da Rádio Terra, e a gente vai marcar você. É conversa que a gente vê em todo lugar, em jantares, em lanchonetes,
Até na igreja. É o papo de hoje, cara. Ninguém acredita mais. Infelizmente, o Marcão é meu amigo, é aqui da minha cidade, parceiro nosso aqui da rádio. Mas as pessoas acreditam em político, Marcão? Não acreditam. Mas na hora de votar, vota nos mesmos. Exatamente. Não, mas vou votar nesse aqui que é do partido tal, entendeu? Mas o cara é bom? Não sei se ele é bom, mas o partido... Rapaz, nós temos que acabar com isso. Aquilo que eu falei, é referência. Busque referência de cada um, gente. Mas não busque a referência com sites de rede social, porque boa parte desses veículos de comunicação que estão aí criticando um político e defendendo o outro, eles estão sendo manipulados para isso. Principalmente nesse momento. Verdadeiro pedigree, né? Música do povo, vai lá. Cara, tá fácil, tá fácil. Vou citar nomes aqui de novo. De Porto Velho, candidato a governador de Porto Velho, Hildon Chaves. Pergunta em Porto Velho, liga lá pra alguém e pergunta. De Paraná, nós temos o Marcos Rogério. Pergunta lá em Paraná. Como é que é a atuação do senador Marcos Rogério? E Cacoal, pergunta minha. Tá tudo fácil. Inclusive, Giovanni, se eu não mando no ano passado uma ambulância para Ji-Paraná, se eu não mando medicamento para Ji-Paraná, se eu não mando carrinho de anestesia para Ji-Paraná, e se eu não mando aquele ônibus que nós temos ali de dois pisos para transporte de paciente, que é o melhor transporte de paciente do Brasil, que transportou o povo de Ji-Paraná durante 30 dias, o povo já tava ferrado. Se fosse depender da política de Ji-Paraná, que tem senador da República, o povo tava ferrado. Você já imaginou uma cidade de 100 mil habitantes ajudar um município de quase 200 mil habitantes, que não tinha dipirona no hospital municipal? Meu amigo, você me desculpa. Isso é gestão, mas o rabo tá balançando o cachorro. O rabo tá balançando o cachorro. Então, às vezes é ruim, eu não gosto de falar nome de ninguém, mas nós estamos num momento que o povo precisa acordar também. Se o povo não acordar pra vida, meu amigo, nós vamos sofrer pra frente. Só me permite uma pergunta. Ontem um eleitor, um morador de Cacoal, falando que lá em Cacoal, digamos assim, se você tem um pedido médico no particular, ele não precisa ir lá trocar pelo pedido público. Não. Se o particular está desafogando o sistema público, por que tem que ir lá trocar? Então lá você consegue dar andamento no processo, seja ele um pedido de ressonância, ultrassom, um exame simples. E é algo que eu achei importante, que aqui chega lá um pedido particular, ele tem que ir lá na rede pública trocar o pedido. Para ele poder... Sobrecarregando o sistema. Isso procede lá mesmo? Procede. Giovanni, você sabe uma situação que nós fizemos lá em Cacoal? A rede do Estado tinha pedidos de ressonância de 2021. Eu fui lá, de tanto ver o sofrimento das pessoas, eu fui lá e comprei 3 mil procedimentos de ressonância. Nós zeramos a fila de ressonância. Nós zeramos, porque o Estado não conseguia fazer isso. O governo do Estado não conseguia zerar uma simples fila de ressonância. Tinha mães de criança autista que saía de Cacoal para fazer uma ressonância em Porto Velho com sedação, porque só tinha em Porto Velho. O Estado não tinha em Cacoal. Eu fui lá e comprei esse procedimento em Cacoal. Agora nós estamos fazendo cirurgias eletivas em Cacoal. São 3,5 milhões de reais que eu deixei liberado lá para fazer cirurgias eletivas dentro do Hospital Municipal de Cacoal. 3,5 milhões. A fila são mais de 2 mil pessoas aguardando uma simples cirurgia de vesícula. Todo dia ou toda semana ele vai no hospital tomar morfina de dor, porque a vesícula é uma dor insuportável. E a gente fez um mutirão agora de cirurgia de vesícula, de hérnia, de tudo que tu imaginar. Cirurgias pediátricas, nós estamos fazendo dentro do hospital municipal. De tanto esperar o Estado. Uma prefeitura. Então, meu amigo, a gente tem que olhar muito bem quem a gente vai escolher para governar o nosso Estado. Porque o nosso sofrimento de hoje é manter essa mesma política há mais de 15, 20 anos no poder. E nós precisamos mudar essa realidade. Giovanni, muito obrigado. Tô aqui com a nossa primeira-dama de Cacoal, ex-primeira-dama Josiane Fúria, que é pré-candidata também a deputada federal. Foi em Cacoal, foi em Rondônia a 6ª deputada federal, candidata a deputada federal mais votada em 2000 e na eleição passada. Só não entrou por uma questão de coeficiente eleitoral. E hoje é pré-candidata a deputada federal, uma mulher que tem capacidade hoje das pesquisas de sair dentro de Cacoal com mais de 35 mil votos. Dizem em Rondônia que só tem um político que transfere voto, que sou eu.
Nem o Ivo Cassol conseguiu transferir voto. Porque essa mulher saiu de dentro de casa e só dentro de Cacoal teve mais de 20 mil votos, com 6 candidatos a deputado federal lá dentro. E hoje ela vem, né, despontando nas pesquisas em primeiro lugar, graças à força do cacoalense, que sabe do propósito que a gente tem, do trabalho que a gente tem, da garra, da determinação. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir ter êxito no futuro. Que Deus continue abençoando as cidades cerejeiras. Que Deus continue abençoando você, Giovanni. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade. Me desculpa se eu falei alguma coisa que não, talvez, né, pode soar ou falar nome de alguém. Me desculpa, porque a minha revolta é a mesma revolta do rondoniense. E por onde tenho passado, infelizmente, a gente encontra muitos, né, rondonienses bravos com a política, e às vezes até descarrega na gente, né, essa angústia, essa revolta, mesmo a gente não tendo culpa disso, mas a gente tá aí para ouvir, indiferente do que for. Ontem mesmo eu passando no comércio de Colorado, uma senhora me atendeu muito mal lá, eu disse a ela, olha, se eu fosse atender... Nós atendemos lá, a Dona Maria, muitas pessoas aqui de Colorado nos hospitais de Cacoal. E se eu fosse atender, receber eles como a senhora está me recebendo aqui, isso ficaria muito ruim para mim. Mas eu sempre tratei os pacientes de Colorado com muito amor, com muito respeito. E assim, na hora eu vi que ela mudou. Ela tomou um baque, porque essa é a realidade. E aqui de Cerejeiras não é diferente. Nós atendemos muita gente de Cerejeiras em Cacoal. E a gente sempre atendeu com muito respeito, carinho. Sempre tentamos resolver, né, e ajudar o nosso povo de Rondônia com o pouquinho que a gente tem. A gente pegou o pouquinho que a gente tem e a gente tentava dividir com todo mundo. Obrigado por essa oportunidade. Tá certo, Fúria. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o nosso povo, né, cara? Que possa dar força para quem tem boa intenção na política e tirar a força de quem tem má intenção, né? Que a gente possa ter vez nesse estado e nesse país. Boa caminhada para você. Muito obrigado. Estamos aqui à disposição. Gratidão. Obrigado. Me siga no Instagram, gente. Adailton Fúria, prefeito do Instagram. Aquele abraço, tamo juntos! A Terra FM segue por aqui.